Oi pessoal, Oi pessoal, meu nome é Sandra eu sou o Cláudio e esse é o Vamos Combinar. Sejam muito bem-vindos a esse canal de uma família brasileira que mora em Toronto, no Canadá. Toda semana nós fazemos um vídeo sobre as nossas experiências aqui no Canadá e hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Puxa a vinheta. Antes de começar o vídeo, nós temos duas coisas a dizer. Primeira, que nós não temos muitos arrependimentos. Nós pensamos muito para fazer esse vídeo, para tirar esses itens, porque na realidade a gente é bem grato por tudo o que aconteceu. E sim, teriam coisas que poderiam ter sido diferentes, mas não é um arrependimento. Nós procuramos ver as coisas que acontecem na nossa vida e tentamos aprender com ela e tentamos fazer um pouco diferente depois, mas sem se arrepender do que aconteceu, porque no final das contas o que aconteceu é o que nos trouxe até aqui, é o que nos deu experiência, e se arrepender não vai adiantar em nada, não vai resolver. E a segunda coisa que queremos falar com vocês é: considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo e deixa nos comentários se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade sobre como é morar no exterior, morar aqui no Canadá. Vai ser um prazer pra gente responder e tentar ajudar de alguma forma quem tem essa curiosidade, essa vontade de viver fora do Brasil e quer vir para o Canadá. A gente quis gravar aqui na janela porque hoje é o primeiro dia de neve, a gente queria que vocês vissem aqui nevando e tal, né? A gente não sabe se está funcionando, eu sei que tem uma bola aqui, mas vamos tocar em frente. Talvez isso seja um arrependimento desse vídeo, mas vamos tocar em frente. Mas no próximo a gente faz diferente. Então vamos para o nosso primeiro arrependimento, uma coisa que a gente gostaria que tivesse sido diferente, de verdade, que é em relação ao aluguel do nosso apartamento, da nossa casa aqui em Toronto. Nesse vídeo que está listado aqui, a gente fala da saga do aluguel. A gente chegou aqui achando que ia ser muito mais fácil alugar um apartamento, a gente já chegou aqui atrasado, né, em setembro. A maioria dos apartamentos do pessoal que ia começar a estudar, né, no comecinho de setembro já estava alugado. E Toronto é uma cidade muito concorrida para tudo. Então a gente demorou um tempão para arrumar um apartamento que a gente gostasse, fosse bacana e que desse no nosso orçamento. Então, nós ficamos 2 meses morando em lugares diferentes, nós nos mudamos 6 vezes nesse rolê, e o Lucas mudou de escola 2 vezes. Então isso eu acho que foi uma coisa que não foi bacana no nosso início de vida aqui no Canadá. Poderia ter sido diferente. Existem várias opções que nós não sabíamos ou decidimos não usar, que seria contratar um serviço de pessoas especializadas que fazem esse trabalho aqui no Canadá, de procurar um imóvel, de fazer o aluguel, de preparar tudo para quem está chegando. E talvez tivesse sido até mais barato do que toda a saga que nós vivemos nesses 2 meses. A gente teve muita sorte de só pagar o Airbnb em 1 mês, no primeiro mês. No segundo mês a gente conseguiu um aluguel de uma pessoa que estava deixando o apartamento, então já foi o preço normal do aluguel. Mas o Airbnb ele fica 3 vezes mais caro que o aluguel, então foi uma coisa que a gente não tinha planejado. A gente estava preparado financeiramente para eventualidades, foi no caso essa. Mas seria muito mais fácil se a gente já tivesse vindo direto para o nosso apartamento, ou então se a gente já tivesse previsto que a gente ia demorar a arrumar um aluguel. Mas não, a gente foi super otimista, achou que em 2 semanas a gente ia resolver tudo. E em relação ao aluguel, mesmo no prédio onde a gente mora, a gente tem um pequeno arrependimento também, que foi no começo nós decidimos alugar um apartamento com 1 dormitório, né? Porque a gente não tinha certeza de nada, se a gente ia gostar do lugar, se a gente ia continuar morando aqui, e a gente decidiu não investir num aluguel mais alto. E a diferença do aluguel de 1 dormitório para o de 2 dormitórios não era muito grande. Mas na época que a gente não tinha expectativa de nada, 200, 300 dólares, era uma diferença bem grande. Porque nós viemos para o Canadá sem expectativa de nada. A gente veio para viver aqui, para experimentar morar 1 ano, então a gente queria os custos mais baixos possíveis. Só que passou 1 ano, a gente percebeu que o nosso salário ia pagar o aluguel, que dava para viver aqui. Decidimos continuar morando aqui e aí fomos alugar o apartamento de 2 dormitórios e o que aconteceu? Acabamos tendo que entrar num novo contrato com um aluguel atualizado, então nós entramos com o valor da época.
Se no primeiro ano a gente tivesse alugado um apartamento de 2 dormitórios, a gente tinha pagado $1.500, mas um ano depois, o mesmo apartamento já custava mais de 1.800. Ou seja, hoje nós estaríamos pagando em um apartamento de 2 dormitórios bem menos do que o de um dormitório no valor atual. Então é um arrependimento, uma coisa que a gente aprendeu errando, né? Uhum. Um outro arrependimento, e esse é profundo, é real, é estudar mais inglês. Assim que a gente decidiu mudar de país, né, deixar o Brasil e ir para outro lugar, a gente se matriculou em escola de inglês, eu e o Cláudio, e estudamos inglês por um ano. E a gente tinha ali as nossas 3 aulas de inglês por semana, mas fora isso, a gente não se dedicava tanto assim. A gente fazia o homework ainda meio amarrado, né? Era bem difícil pra gente, só que a gente sentiu que a gente deveria ter se dedicado mais quando a gente chegou aqui. Porque o inglês que a gente tinha lá, que era intermediário, chegou aqui, deu uma encolhida e a gente pastou bastante no começo. E uma dica que a gente deixa em cima desse nosso arrependimento é pratique mais. Você não precisa morar num país que fala língua inglesa para praticar. Hoje o mundo é globalizado e todo mundo fala inglês, os filmes são em inglês, as séries que a gente gosta de assistir são em inglês. Tem livros em inglês. Então esquece um pouco do português quando você está nesse processo de planejamento e já coloca tudo na sua vida em inglês, porque isso vai te facilitar muito. Se você assiste televisão e não entende nada, coloca a legenda em português, depois troca para a legenda em inglês, mas força o seu ouvido a começar a assistir aquilo. Assiste coisas fáceis, séries fáceis, né? Então procura maneiras de você estar com mais contato com essa língua. E uma dica que a gente dá é estudar inglês falando com professores nativos. E para isso a gente está disponibilizando aqui uma aula grátis na Cambly. Cambly é um website que você estuda com professores nativos que moram em todos os lugares do mundo. Então tem todos os tipos de sotaque ali para você escolher e é uma ótima prática. Hoje, morando aqui já há 3 anos, eu estudo na Cambly porque eu quero melhorar minha pronúncia, quero melhorar minha fluência e eu indico para vocês. É uma ótima maneira de melhorar o inglês. Então, link tá aqui na descrição, aproveita a aula grátis e conheça essa facilidade para aprender inglês. Quando nós iniciamos nosso planejamento para mudar para o Canadá, o nosso planejamento era baseado na Sandra estudando um college, fazendo uma pós-graduação e eu trabalhando. E nós decidimos um college aqui de Toronto, que é o Centennial College, e fixamos nele e não fizemos uma pesquisa mais profunda em relação a outros colleges em outras cidades, que tem muitos. A gente focou bastante em Toronto e nos empregos para o Cláudio nas cidades ao redor de Toronto. Então, cidades como Mississauga, Aurora, Richmond Hill, tem muitas empresas e a gente viu que teria grande possibilidade do Cláudio trabalhar ali. E foi o que aconteceu, e o nosso arrependimento é de não ter explorado mais essas cidades ao redor de Toronto para viver. Não que Toronto seja um lugar ruim de viver, mas é uma cidade grande. E cara e trânsito, e ela tem um ritmo de cidade grande. E esse ritmo de cidade grande não combina com o nosso ritmo. Então a gente se arrepende um pouquinho disso, teria feito diferente, teria procurado uma cidade que seria mais a nossa cara, teria feito um pouco diferente esse planejamento. Falando aí de college, eu vou falar do meu arrependimento pessoal, que é sobre o curso do college que eu fiz. Eu escolhi vir e fazer Business Foundation porque era o curso que o meu inglês dava, né? Porque eu fiz o TOEFL no Brasil e eu tirei uma nota, o qual eu não conseguia fazer a pós-graduação, que era meu objetivo principal, mas eu conseguia fazer um curso que é um certificate. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre isso, vou deixar aqui para vocês, se vocês tiverem interesse em saber mais. Mas então eu fiz esse curso de business e na sequência eu fui fazer a pós-graduação em Project Management. E aí é o meu arrependimento, porque quando eu fui fazer esse curso, eu já não queria mais fazer aquele curso. Eu não era mais a pessoa que tinha escolhido esse curso no Brasil. E o curso foi bem pesado para mim, foi bem puxado. É um curso que exige mais da pessoa e para mim foi muito cansativo. E hoje a única certeza que eu tenho na vida é que eu não quero ser gerente de projetos. Então eu teria pensado um pouquinho mais, mas eu simplesmente segui o plano e fiz o curso. Arrependimento de ter feito o curso? 50%, porque eu gostei do curso, fico feliz porque eu terminei, mas eu poderia ter feito alguma coisa numa área que eu teria mais prazer em trabalhar no momento. Um arrependimento que eu tenho e que hoje eu tento trabalhar é que no college eu não me relacionei tanto com os colegas internacionais, né? Eu poderia ter aproveitado muito mais para falar inglês com eles de uma maneira descontraída, mas eu fiquei me forçando tanto a ir bem no college, a tirar notas
e focando tanto nessa parte que eu acabei deixando a parte de diversão um pouco de lado. Muitas vezes eu fiz alguns colegas, conversávamos coisas diferentes e essa pra mim era a melhor parte do college, né? Eu adoro conversar com a pessoa, saber da vida dela, de onde ela veio. Isso aí você pratica o inglês, você se desenvolve, né? Você desenvolve a sua parte cultural também. Podia ter aprendido muito mais como pessoa, se relacionando com os outros alunos de culturas diferentes e passou. E o inglês também, né? Que você treina bastante quando você fala com pessoas. Um outro arrependimento que eu tenho, na verdade, mas também foi falta de informação. E o arrependimento é justamente esse. Eu ter me informado mais. Foi em relação a direitos trabalhistas. Quando você chega aqui no Canadá é como se fosse um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Exatamente. Você cai e você não sabe se olha para a direita, se olha para a esquerda, se corre porque algum carro vai te atropelar e você quer decidir logo e quer definir logo e fica olhando para a conta bancária e você quer começar a trabalhar e tal. E aí você não fica vendo todos os detalhes. E eu trabalhei por 2 anos numa empresa que foi maravilhosa, não tenho nada para dizer dessa empresa, só que ela tinha as políticas dela. E nas políticas dela eu não tinha direito a nenhum benefício. Eu não tinha direito a férias, eu não tinha direito a convênio médico, eu não tinha direito a convênio odontológico, eu não tinha direito à participação nos lucros. Não tinha direito porque ele não tinha a residência permanente, porque ele tinha um contrato de trabalho temporário. Exato, porque eu tinha um work permit com uma data que ia expirar. Então eles não tinham certeza se eu ia continuar na empresa ou não. Realmente é uma incógnita para quem está contratando. Como a gente era novo aqui e foi o primeiro emprego do Cláudio, e era um emprego muito bom, a gente não tem do que reclamar. Era um bom emprego, uma boa empresa, um bom salário que ajudou a gente muito. Só que a gente não percebeu que esse lance dos benefícios estava errado. Quando eu comecei a trabalhar, eu também tenho visto de trabalho temporário agora, as empresas simplesmente me contratavam como um funcionário regular. Então eu tinha direito a férias, tinha direito a convênio médico, eu não tinha um contrato com período determinado, eu era uma funcionária como todas as outras. E a gente percebeu que estava errado. E aí o Cláudio foi conversar na empresa e ficamos sabendo que era normas da empresa. E aí eu apliquei para outras vagas e eu me surpreendi porque as empresas onde eu fui fazer entrevista me ofereceram tudo. Todos os benefícios, férias e com um salário melhor até do que o que eu ganhava. E foi onde eu decidi sair dessa empresa para ir para uma outra empresa melhor. Então foi um pouquinho de falta de instrução da nossa parte, né? Só agradeceu e não foi ver realmente os nossos direitos. É um arrependimento, mas não tanto, porque a empresa foi muito boa pra gente pelo tempo que a gente precisou e agora temos situações melhores ainda na vida. O arrependimento não é da empresa, o arrependimento é eu não ter me informado melhor sobre isso daí. E foi. Agora eu já tenho experiência nesse assunto, eu não caio mais. E vocês também já têm informação sobre isso. Abriu hoje. Então, tudo que a gente falou aqui é vivendo e aprendendo, né? A gente não reclama de nada disso que a gente falou, a gente aprendeu com essas coisas e gostaria muito de passar para vocês nesse vídeo para que vocês já tivessem uma noção de como vai ser quando vocês chegarem aqui. Se a gente tivesse assistido um vídeo como esse, muita coisa a gente não ia ter quebrado a cabeça. Talvez isso daí tivesse adiantado um lado enorme pra gente e a gente não teria passado por tudo isso que passou. Então a gente espera que de alguma forma a gente tenha podido ajudar na vida de vocês nessa fase de imigração que não é fácil. Então, se inscreva no canal, curte esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!